Olá, no Alesp em Pauta de hoje nós vamos bater um papo, conversar aqui sobre a licença luto pet, gente. Aos familiares de animais de estimação que falecem, né, que morrem, e os seus donos terem aí o direito dessa licença luto. Para isso, eu vou bater um papo, vou conversar aqui com a veterinária, a Ana Beatriz Monteiro Saad. Ana, bem-vinda aqui aos nossos estúdios para a gente falar, bater um papo sobre esse assunto. Recebo também, através da plataforma Zoom, a Cláudia Melo. A Cláudia é psicóloga. Cláudia, tudo bem? Olá, tudo bem? Prazer. Tá, então eu vou começar já com a Ana Beatriz aqui, Cláudia, porque como ela é veterinária, eu quero saber, já de cara assim, como é que é a perda de um animal, né? Aliás, a gente vai falar sobre esse projeto de lei da deputada aqui, um pouquinho mais para frente, mas eu não te confesso que eu não sabia que existiria ou teria uma proposta, né, nesse caso aí, para que tivesse uma licença luto pet. Conta um pouquinho para a gente. Isso. Eu acho que a gente primeiro precisa pensar aí na crescente dos animais, né, como animais de estimação dentro das casas das pessoas, né. Hoje a gente vê aí em São Paulo que a gente tem para cada, né, cidadão, 6 ou 7 animais, tá? Então a gente tem bastante bicho, né, dentro de casa. Hoje a gente vê também animais que não fazem mais parte só do quintal, né? Não é aquele cachorro que só vive em quintal, é aquele cachorro que muitas vezes é tratado como filho, não, né? É como se fosse um filho, né, Ana? Isso, hoje eu recebo muito no consultório mesmo pessoas que não têm mais filhos e agora chamam os pets de filho, né? Então, principalmente cães e gatos, hoje em São Paulo a gente tem muito, né? Então, acho que lidar com isso, né, e tratar isso de uma forma mais séria... É como se fosse a perda de um filho. Isso, a perda de um filho. Deixa de ser só um pet, passa a ser um ente, né, familiar. Então, acho que a gente precisa começar, né, a colocar isso também na legislação e tudo mais. Não, boa. A gente vai falar sobre esse projeto, é um projeto de lei complementar. Isso. Da deputada aqui da Assembleia, que, se for aprovado, né, viraria lei. Sim. De ter, a gente precisa saber, tudo tem que ser visto, estudado, né, o projeto, para depois, antes de ser aprovado, né, para saber como é que vai ser, que seria essa lei. Mas eu digo assim, as pessoas hoje se apegam muito aos animais, não só por não terem mais filhos também. A gente vê aí, tem muita gente que com filhos, tudo. Aliás, a criança adora um bichinho, né? Sim. Você ter um bichinho de estimação, não tem coisa melhor. Você cuidar, você criar. Claro, dá trabalho também, né, Ana? Eu acho que principalmente também a gente pensar no trabalho que essas pessoas também colocam em cima e o afeto que o animal traz, né? Hoje a gente vê o quanto o animal traz o carinho, o afeto para dentro de casa, né? E aí também acho que a Cláudia consegue falar para a gente também o quanto que as pessoas sentem hoje, né, o amor e o afeto e quanto isso tem transformado a relação entre humano e pet, né? E Cláudia, ela já até puxou para você, ó, né, Ana? Para você falar, Cláudia, sobre Obrigada, isso. Ana. Que é interessante, né, Cláudia? É porque você se apega, né? Eu queria que você falasse até da parte mesmo, como diz a Ana aqui, disse a Ana agora, a parte psicológica, né? Como ajuda também, né? Não só os donos de pet, o pai ou a mãe que se diz, mas os filhos também na família. Eu queria saber como é que isso psicologicamente também ajuda, né? Até na criação de uma criança. Né? Sim. É muito importante a gente entender que o afeto ele se desenvolve com as relações, né? E a relação não é só sobre o humano, é com quem você se dispõe, né, a entregar o seu melhor. Então, quando a pessoa escolhe, né, o seu bichinho de estimação, o seu pet, você percebe que aquela pessoa tem ali uma carência, né? Ou eu tenho muito afeto, Cláudia, eu preciso colocar isso em alguma coisa e eu quero comprar um bichinho, eu vou buscar nessas casas que tem ali para doação, e eu percebo que quando a pessoa decide, né, buscar esse animal, é porque ela quer realmente entregar o seu melhor, ela quer dividir o seu tempo, ela quer cuidar, ela quer dar afeto, e nessa relação é uma relação de via mão dupla, porque você sabe também que ele também acaba colocando
o seu tempo, o seu afeto, o seu carinho, a sua energia, porque às vezes o bichinho tem muita energia e quer colocar ali com o seu cuidador. Essa relação, ela vem sendo construída há muito tempo. Só que hoje a gente percebe que isso está sendo muito mais falado, né? Há muito tempo atrás, quando a gente olha, tinha aquela senhorinha que tinha vários cães, vários gatos, as pessoas não conseguiam entender que às vezes a pessoa nem dinheiro tinha para comprar o seu próprio alimento, mas ela conseguia dividir aquela aposentadoria para comprar o alimento dos gatos, dos cães, e ficava meio que a vizinhança sem entender essa relação. Hoje se fala muito mais sobre essa relação e o quanto que isso traz saúde, saúde, bem-estar. Quantas pessoas, às vezes, a gente precisa até pedir para ela comprar um pet, porque vai ajudar no tratamento. Algumas pessoas com depressão, ansiedade, ou com um tempo muito, sem muito o que fazer, com aquele tempo vago, e buscando esses afazeres, que eu preciso colocar essa energia em alguma coisa que pode ser esse animal de estimação que elas escolhem. Eles escolhem e começam a adotar de uma maneira que você fala assim, meu Deus do céu, eu nunca vi alguém fazer dessa forma. Cuidar com tanto carinho, com tanto respeito, porque o bichinho também precisa de respeito. Claro. E dentro dessa relação, você vê essa pessoa melhorando emocionalmente. Isso que me chama muita atenção. E como é que a perda do animal de estimação pode afetar, né? E claro, que afeta emocionalmente as pessoas. Sim. Porque eu sei, eu vou te falar uma coisa, até antes de você falar, Cláudia, eu senti muito isso. Eu tive um animal, uma labradora, né? Menina, quando essa cachorra morreu, pelo amor de Deus, foi eu, foi a mãe, foi filho, foi tudo, entendeu? Você sente um vazio tão grande, né, Cláudia? É o que eu falei com a Ana aqui, é como se fosse um filho mesmo. Sim. Aliás, é um filho, porque a diferença é que não fala, né? Exato. E às vezes uma relação até muito mais próxima, tá? Tem muitos filhos que não passam o dia inteiro com seus pais, né? Não saem para alguns lugares com seus pais e o bichinho tá ali o tempo todo servindo de companhia, de aconchego. E dentro desse processo, né, quando você perde esse animalzinho que você foi lá, né? Você foi lá buscar, você foi lá e comprou, é uma dor muito grande. É uma dor que às vezes as pessoas têm vergonha de falar, porque elas não são ouvidas. Porque como assim? É só um cachorro? Como assim? É só um gato? Você pode ir lá comprar outro, substitui, como se fosse coisas. E essas pessoas ficam muito chateadas porque elas não conseguem entender o quanto que o outro não entende o seu sentimento. Como assim, Cláudia? É só um bicho? É o meu animal. É como se fosse um filho, é como se fosse um neto. Eu tô ali e tô sofrendo. E essa escuta, às vezes, não acontece dentro da família ou com os seus amigos, dentro do local onde essas pessoas acabam tendo uma convivência. Esse luto é meio que embotado. Ele precisa ser guardado ou não verbalizado, porque as pessoas vão olhar e ouvir com um pouco de desprezo, como se aquela pessoa não tivesse muito o que fazer ou está super, hiper valorizando um sentimento que é só pelo cachorro ou só pelo gato. E olhando para esse ponto, que algumas pessoas chegam, sim, em depressão no consultório, porque perdeu um bichinho de estimação e não pôde compartilhar essa dor, não pôde colocar esse sentimento para fora, elas acabaram realmente adoecendo. Porque não falar das suas dores adoece. E por que não falar dos seus pets? E por que não dizer que você ficou 15, 10 anos com um animal, criou um vínculo muito forte, os dois já se identificam, o tom de voz, o cão já compreende, né, o olhar que a pessoa tem para o seu gatinho, o gatinho já compreende o que aquela pessoa quer. Como não sentir a dor, como não sentir a perda de alguém que você compartilhou muitos natais, né, ou colocou esse bichinho num lugar vazio, que às vezes no lugar de um filho que foi embora para um outro país, para outro estado, que casou, ou de uma separação, ou no processo de depressão. Tem tantas questões que esse animal chegou para trazer tanta alegria e quando ele vai embora as pessoas não querem olhar como algo importante, algo sério. Eu acho, viu, Ana? É isso mesmo, Cláudia. Que vive tão pouco, né?
Mas mesmo vivendo pouco, eu acho que a gente tem que pensar que, diferente da gente que tem a nossa vida fora de casa, então a gente sai de manhã para o trabalho e aí volta no final da tarde, nós somos as vidas deles, né? Durante todo o período que a gente está trabalhando, ele está esperando a gente chegar em casa. Então, eu acho que também tem todo esse afeto que ele substitui na gente, né? A gente chega em casa e a gente tem ali um carinha que passou o dia inteiro esperando por nós, né? Então, eu acho que o afeto, o amor tende a ser muito mais denso, né? Eles só têm olhos para nós, né? Então, eu acho que são poucos anos, sim, mas são anos muito bem vividos, né? A gente diz muito hoje sobre qualidade de tempo, e aí o tempo que a gente fica junto, e vamos mexer menos no celular, vamos estar mais presentes. E eles são completamente presentes, são 100% do tempo presentes para nós, né? Então, são 10 poucos anos, mas muito bem vividos, né? Eu gosto sempre de trazer aos tutores que vivam o tempo que tem que viver com os animais, não desperdicem o tempo com eles, porque são poucos anos mesmo comparados com os nossos anos de vida. Então, deixa o cachorro ser cachorro, quer levar o cachorro para passear, leva o cachorro para passear para se sujar, né? Depois a gente dá banho, depois a gente cuida, tudo mais, mas deixem ser cachorros para que a gente consiga, né, viver tudo que a gente tem para viver nos poucos anos, né? E eu digo também como uma pessoa mais jovem e que teve um animalzinho desde os seus 5 anos de idade, que ele me viu ir para a aula todos os dias, ele me viu, né, me formar na faculdade e tudo mais. Eu perdi ele ano passado. Eu ia perguntar isso. E aí foi exatamente, e foi um animalzinho que viveu seus 17 anos comigo. Então ele... Qual era a raça dele? Era um maltês, era um maltês, o Bob. Então ele participou... O Bob. Ele participou de grande parte da minha vida, né? Eu acho que Ele viveu 17 anos? Eu nem lembro da minha vida sem ele, né? Então eu acho que passar por tudo isso, ter uma criança que passe por isso, então que, né, cresça, aprenda sobre responsabilidade, entenda sobre tudo que um animalzinho pode trazer e a responsabilidade que ele tem sobre isso, também forma muito bem uma criança, né? Então, acho que ainda mais para os adultos, para as crianças é muito interessante, né? E como é que foi, Ana, para você essa perda? A perda para mim foi muito difícil, né? Eu acho que um pouco mais fácil do que para a maioria das pessoas, né? Por não ser leiga no assunto, por entender o sofrimento que ele vinha passando, né? Ele veio de uma insuficiência renal crônica, então muitos meses ali que a gente passava todo dia no veterinário, cuidava sempre dele. Então, a gente veio vendo, né, ele piorar com o tempo e tudo mais. Então, foi algo que não foi, né, de uma hora para outra. Então, acho que isso também ajudou com a dor, perceber que pelo menos ele descansou, que ele parou de sofrer, né? Mas foi um momento muito difícil, muito difícil. Foram vários dias de choro, né? E eu tenho outros animais em casa que sofreram muito. Então, além do luto com todos, né, com todas as pessoas da casa, a gente também trata hoje do comportamento, da psicologia canina, principalmente com a perda de um companheiro, tá? Hoje a gente sabe que animais entram em depressão, então cachorros entram em depressão. Como? E pela perda de um companheiro, né, e tudo mais, a gente também tem que olhar para os nossos cachorrinhos. Então foi um momento muito difícil, né? Alguns dos nossos cachorrinhos ficaram alguns dias mais enjoadinhos para comer e tudo mais, né? Então a tudo isso. sensibilidade, né, do animal não tem nem comparação com o ser humano. Sim. O animal sente de longe, sabe? Percebe, sente quando você está mal. E se você está mal, ele fica... Sabe, exatamente. Então, o luto, né? O luto, ele deve ser falado, né? Mesmo que seja de um animal ou de um cachorro, um gato. Eu até brinco que hoje eu vejo muitos tutores de passarinho, de outros bichos que eu não pensava que as pessoas tinham tanto amor antes de entrar na veterinária, né? E a gente vê tanto amor com tantos animais, né? Então, acho que a gente tem sim que falar sobre toda essa dor que um tutor pode sentir, né? Hoje a gente nem usa mais a palavra dono, a gente usa a palavra tutor, né? Ainda mais na medicina veterinária, porque você não é dono de uma vida. Sobre isso, porque tutor agora. Isso, porque você não é dono, você não é dono de uma vida, né? Você não, mesmo que você compre e tudo mais, você não é dono dessa vida, né? É como se você fosse tutor de uma criança, de um ser sem responsabilidade. Então, você se responsabiliza por ele. Então, você é tutor porque você é o responsável por ele. Como se fosse exatamente. E é mesmo como um filho, né, gente? É. Não adianta você falar,
ah, não, mas é um animal, tudo. Eu acho que vamos voltar a falar até do projeto de lei Sim. da deputada, né, que fala exatamente sobre essa questão do luto do pet. Mas eu queria saber de vocês, entendeu? Porque vai ter muita gente vai criticar, óbvio, né? Vai falar, ah, mas espera aí, é luto para um animal. Mas exatamente é a parte, né, Cláudia, emocional, afetiva. A Cláudia pode falar, mais como psicóloga, com mais clareza para a gente, né, Cláudia? Porque isso vai receber crítica. Esse projeto de lei complementar da deputada aqui da Assembleia Legislativa vai acabar tendo, né, críticas, não tenha dúvidas, não é isso? É natural, né? O ser humano tem essa dificuldade de olhar para o outro, né? Para olhar para a dor do outro. Não seria diferente nesse caso, quando se trata de um animal, quando se trata de alguém que perdeu alguém que ele ama, né? Alguém que ele queria estar perto, e esse adoecimento pelo luto, ou esse sofrimento pelo luto, é importante que as empresas, né? Que alguns locais que essa pessoa conviva e tenha responsabilidade, precisa olhar para essa pessoa com respeito, né? Como se ela estivesse perdendo realmente uma pessoa, porque para essa pessoa é uma pessoa. É alguém que ela coloca ali no plano de saúde, é alguém que na hora de fazer as compras, os alimentos e tudo que pertence ao animal está dentro desse orçamento. Então, quando se perde, tem essa dor, e essa dor real, né? A dor é no físico, é no cognitivo, é no comportamental, é nas emoções, é no corpo. O corpo sofre, né? A pessoa fica realmente sem conseguir realizar as suas tarefas do dia a dia. Você percebe que a pessoa perde o sono, que atrapalha isso no cognitivo, afeta às vezes a memória, a pessoa fica muito mais frágil e sensível passando por essa dor, e às vezes essa dor silenciosa. Então, se essa lei realmente ela vier a ser aprovada, né, eu acredito que vai facilitar muito essa fala de quem perdeu, né, o seu pet, e aquelas pessoas que já têm um animalzinho ali, que está percebendo a condição desse animal, que em algum momento, sim, ele vai partir, e a pessoa vai ter que aprender a lidar com esse buraco, porque é um buraco que fica. É um buraco que fica nessa rotina. Você não chega em casa, você não encontra mais seu animal. Antes de sair, você não tem mais aquele bichinho na porta te dando tchau, dizendo que, olha, estou aqui te esperando, como a nossa veterinária falou, né, que ele fica ali à nossa disposição. Então, não é fácil lidar com esse espaço vazio. Então, respeitar esse processo de luto é importante para a saúde mental do ser humano, para ele ser melhor profissional, para ele conseguir assumir as suas responsabilidades da maneira adequada quando ele é visto como alguém que está passando por um sofrimento. É o que eu falei há pouco aqui para a Ana, né, Cláudia? Só não fala, né, gente? Você, Cláudia, acabou de citar tudo, né, que acontece numa situação em que seria um ser humano, uma criança. A mesma coisa, ele só não fala. Exatamente. E eu queria, Ana, até queria saber, você como veterinária, né, Cláudia, eu queria saber da Ana, como a veterinária, você veterinária, pode oferecer, no caso aí, apoio emocional durante esse momento de luto? Eu acho que principalmente, né, a gente entender que a dor do luto, ela acontece, ela deve ser ouvida, né, então dar ouvidos, né, acho que a primeira parte do luto é ouvir, né, a gente ter ali pessoas que ouçam a gente, né, então eu participo muito ouvindo, né, a dor e me colocando à disposição, né, que principalmente que a dor não é substituível, então aquele espaço vazio que sobra não é substituível, não adianta, né, e aí a gente pensa, eu coloco isso também como algo que auxilie na nossa saúde também para o animalzinho. Querendo ou não, você também se envolve emocionalmente. Exatamente, Com a exatamente. situação da pessoa que está perdendo então, o animal. ouvir principalmente o tutor que acabou de perder um animalzinho, ajudar com que ele entenda que essa dor ela tem um tempo e que não adianta colocar outro animal no lugar, né? E ainda mais para a gente também poupar o novo animalzinho. Por exemplo, eu não consegui ter outro.
Sim, Até e agora. aí aquilo, né? Eu também não posso fazer, eu não posso deixar com que você coloque o seu peso, a sua luta em cima de outro animal, né? Não é um animalzinho novo que tem que vir para substituir, né? A gente tem muito isso hoje, a ansiedade de separação dos animais vem muito por os seres humanos colocarem tanta responsabilidade emocional em cima de um pet. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, né? Então acho que principalmente dar ouvido, mostrar que o tempo cura, né? E também pedir que, se a gente perceber que, né, passou ali do limite, pedir para que procure um aconselhamento psicológico profissional, né? Acho que a gente também hoje tem que falar muito sobre o trabalho das psicólogas, né? O trabalho das terapeutas, né? Elas têm que ser procuradas se essa dor não for cessada, né? Se essa dor estiver muito difícil de curar, né? Eu acho que elas também têm um papel, né? Todos os profissionais da área da psicologia têm um papel fundamental no luto, né? Na dor. Até porque, falando do filho, voltando a isso, é como a perda de um filho. Você não substitui, você substitui um filho? Não. Não. Não tem, né, não tem lugar, eu acho que fica ali um vazio para sempre. Né? E é isso, não substituir. A gente pode pegar outro animalzinho para ter outro amor e tudo, mas nenhum é igual, né? A gente nem pode esperar que eles sejam todos iguais. Cada um tem a sua personalidade. E, Cláudia, de que maneira a psicologia pode ajudar os tutores, no caso aí, a lutarem, né, pela perda, né, na hora do luto, quando perde o seu animal? Eu acho que quando você sinaliza, né, o quanto que isso está te adoecendo, como você está se sentindo, como você está deixando de ser quem você é, que algumas pessoas elas se perdem, porque o luto ele é devastador, né? Ele deixa você fora do seu eixo. E dentro desse processo, eu acho que falar sobre, né, trazer essa fala à tona, verbalizar essa dor, verbalizar esse sentimento, você vai valorizar esse processo, que não é a supervalorização, mas valorizar, né? Para você ser vista como alguém que realmente está passando por um sofrimento e que precisa de um suporte, precisa de uma escuta, precisa de um acolhimento, precisa de um tempo para se organizar, não é tão simples assim. Falar ainda é a nossa melhor ferramenta, verbalizar, comunicar os nossos sentimentos. Eu acho que é o melhor caminho, quando você chega e diz. É claro que tem pessoas que não querem ouvir, né? Você conhece um pouco do seu grupo, você sabe com quem você vai conseguir falar algumas coisas, mas tem momentos que você vai ter que buscar também. Você está dentro de uma dor que você percebe que você não está conseguindo sair para fazer as suas coisas, tomar um banho, o seu autocuidado está esquecido, coisas simples que você fazia. Se você percebe que você tem perdido a alegria da simplicidade do seu dia a dia, busque um profissional, porque o luto ele é natural, a dor, o sofrimento, mas ele tem um limite ali. Quando você percebe que essa pessoa está muito desorganizada mentalmente, é um sinal de alerta. Então, os familiares precisam estar atentos, os amigos, os colegas de trabalho. Fulano perdeu o cachorrinho a semana passada. Eu estou vendo que ela não está almoçando, eu estou vendo que ela está vindo meio bagunçada, meio largada para o trabalho, eu estou vendo que ela está dormindo uma hora que não tem que dormir, ela está muito desatenta. A gente precisa ter um cuidado com os nossos parceiros de trabalho, observar isso com carinho e respeitar esse momento. Mas acho que falar sobre isso é o que vai trazer para todos nós garantias, né, de uma lei que vai trazer para algumas pessoas e para muitas pessoas benefícios. E como disse também, né, Cláudia, a Ana aqui, que você não substitui, realmente não adianta você perdeu ali o seu animal, o animal que você, né, de estimação que você ama, que você pegou como se fosse um filho, né? Como é que você vai... não, então vou pegar outro animalzinho, outro cachorrinho para poder substituir. Não, não é assim, você não consegue. Eu, por exemplo, estava falando para a Ana que eu não consegui. Eu até agora, a minha cachorra faleceu, morreu já tem mais de 5 anos. Quase 5 anos, eu acho. Eu não consigo ter outro animal, porque eu fico pensando, falando, meu Deus, cara, vive tão pouco e você se apega de um jeito, né? É impressionante. Você se apega de uma maneira que a perda é muito dolorosa, não adianta, eu sinto até hoje, muita gente na rua, quando eu ando, que eu andava com a minha cachorra na rua, onde eu moro, pô, Sérgio, você não vai ter outro cachorro, eu fico, nossa, aquilo me faz me dói, cara. Eu acho que também
a gente até demora para conseguir falar sobre, né? Eu demorei para conseguir falar sobre o Bob, eu ainda perdi outros animais e tem animais que eu não consigo falar até hoje, que começa, né, dar aquele nozinho na garganta, aquela vontade de lacrimejar os olhos. Então, assim, eu acho que são poucos anos mesmo, e aí a gente sente que, putz, eu vou me apegar de novo para ser pouco tempo, e aí a gente sempre fica naquela contagem regressiva. Nossa, mais um aniversário da minha cachorrinha, é menos um ano de vida, né? Tá chegando mais perto, né? Então acho que realmente doloroso mesmo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já a gente volta para falar mais um pouco sobre, né, essa nova situação de poder, no caso, se for aprovado aqui esse projeto nessa Casa de Leis, projeto da deputada, da questão da licença luto pet, né? E a gente vai poder daqui a pouco conversar mais sobre isso. Eu volto em instantes, até. Estamos de volta com o programa LESP em Pauta, falando agora sobre a questão da licença, né, pet, de animais, quando você perde o seu animal de estimação. E eu tenho a Ana aqui comigo, que é a veterinária, e a Cláudia, através da nossa plataforma Zoom, que está aí já no seu vídeo. A Cláudia é psicóloga. Mas até antes de eu falar com a Cláudia, eu queria saber, a gente estava falando aqui há pouco nos bastidores aqui, em off, né, Ana, sobre essa questão de você ter um animal, como você tê-lo, né? Comprar, eu sou a favor muito da adoção de animais. Você até falei isso para você falou, não, tudo bem, mas são duas as situações, né? De você comprar ou adotar um animal. Sim, eu acho que são duas situações. Eu acho que sim, a gente deve sempre incentivar a adoção, né? Eu faço aí vários trabalhos de resgate, eu adoro. E assim, depois que você faz a veterinária... Eu tenho uma filha que faz isso. Depois que você faz veterinária, os bichinhos te encontram. Você está andando na rua, vai olhar do lado e vai falar, putz, vou ter que levar para casa porque está doente, não vai sobreviver. Então, eu acho que sim, a gente tem que sempre incentivar a adoção, mas acho que a gente não pode esquecer das raças e porque elas foram evoluídas com o tempo, né? A gente tem raças de trabalho, sem elas a gente não teria aí grandes rebanhos, né, que são... né, pelos border collies, todos os boiadeiros, a gente tem todas as nossas raças que tem todas as nossas raças de ajuda, né, de apoio, principalmente emocional e físico. Então a gente tem os labradores, que são os nossos grandes guias cegos, né? A gente tem de deficientes visuais, né? A gente tem os nossos goldens, que ajudam muito, né, principalmente em achados de vítimas perdidas. Então a gente tem, né, cachorros que ajudam criança com câncer. Nossa, exatamente. No tratamento, né? Exatamente. A gente sabe hoje que animais com o faro muito mais apurado têm descoberto doenças antes mesmo dos principais métodos de exames pegarem doenças. Então a gente tem muitos animais que descobrem doenças, né, muito antes dos exames. E a gente tem que também pensar que não são todas as pessoas que têm, né, o espaço para ter um grande animal, um vira-lata, um SRD, que, né, a gente não sabe quanto tempo, qual é o tamanho que ele fica no final, né? Então a gente tem aquela galera que mora em apartamentos menores, né? Então não tem como ter um animal muito grande ou que possa ficar muito grande. E é para isso que as raças pequenas hoje servem como companhia, né? Então a gente não pode também deixar que elas sejam extintas, né? Mesmo que a gente tenha muitos animais de rua, né? Acho que o principal ponto que a gente também tem em São Paulo, que é a nossa lei da castração, né? Os animais, eles devem ser vendidos castrados, né? A gente tem aí um grande incentivo de campanhas de castrações, né? Então, o CRMV, né, de São Paulo faz várias campanhas de castração. A gente tem também pela prefeitura campanhas de castração, né? Então, acho que a gente tem, tendo o controle populacional dos nossos animais, a gente consegue controlar muito melhor do que extinguindo raças. Isso é verdade. Ô, Cláudia, me diz uma coisa. Quais os desafios comuns aí no caso de tutores que enfrentam, né, o luto do seu pet, por exemplo? Os desafios, eu penso que o desafio é o adoecimento. Quando a pessoa
passa por esse processo, esse vazio que fica, né, acaba adoecendo. Esse luto estendido, sem nenhum suporte da sociedade, amigos, familiares, traz para essa pessoa um lugar muito solitário, um lugar de não poder falar daquilo que realmente está se sentindo. Então, eu vejo que o desafio é passar por esse processo sem nenhum amparo, sem nenhum suporte, traz um adoecimento, e esse adoecimento vai desembocar em muitas situações. Às vezes no desemprego, porque essa pessoa não conseguiu ser acolhido dentro dessa empresa. Às vezes a própria família se distancia, porque aquela pessoa ficou chata depois que perdeu o seu gatinho, o seu cachorrinho, as pessoas acabam se afastando, os amigos acabam também não querendo ter essa pessoa por perto, porque parece que o assunto é sempre o mesmo. Então, eu ainda penso que o desafio maior é passar por todo esse processo só, né? A sensação de solidão, de abandono, de descaso, né? Com a dor, com o luto, com o processo. E o que eu espero, né? O que eu torço é que a gente consiga realmente colocar essa lei para funcionar e essa pessoa conseguir entender que ela pode falar, né? Que a empresa vai dar um suporte psicológico, que às vezes tem empresa que tem um profissional da psicologia e que esse profissional vai conseguir passar algum tempo ali se cuidando da sua cabeça, cuidando das suas emoções, para conseguir fazer o seu trabalho como vinha fazendo antes. Então, todos nós precisamos olhar que perder alguém, perder algo que você ama, não tem como você sair 100%. Alguma coisa vai ficar, alguma coisa vai se perder. E a gente precisa achar algum caminho para continuar. Eu vi você falando, né, que você perdeu o seu cão há 5 anos, que não conseguiu ainda se ver com o outro. Consegui. Não é fácil, porque até você reorganizar essas emoções, esse medo de passar novamente pelo mesmo processo, de se apegar, não é tão simples, né? Mas é importante a gente não abrir mão de ser feliz e de ter aquilo que a gente ama. Então, olhar para essas emoções e o que eu posso fazer para eu me reorganizar, para eu novamente vivenciar o que eu já vivi. Porque quem já teve um bichinho de estimação e já se apegou sabe quanto que traz felicidade, como a casa se enche de energia e de felicidade. E como, né, Ana? E como traz, né? Traz Ana muito. Você tem mais quantos animais? Olha, hoje eu tenho 7 animais. 7? Hoje. Então você tem um zoológico, você tem um... Sim, desde pequenininha, sempre quando amiguinho você tem um em canino, casa assim, e tudo. Olha, um canino. Não, são quatro cachorros. São 4 cachorros, 11, 3, 2 gatos, 2 gatos. E eu tenho um furão. Ah, você tem um furão? Tenho um furão em casa. Que, a gente fala muito quanto a vida de um cachorrinho é curta, mas é que vocês não sabem o quanto a vida de um furão é curta. Eles vivem em média de 5 a 8 anos e a partir do 3º ano mês sim, mês não no veterinário. Então é altos e baixos. Olha, para quem tem, tá vendo? Para quem tem furão é bom a gente saber disso. Mas independentemente disso, se você se apegar, mesmo você gostar, você vai amar, você vai, mesmo que dure 3 anos, 4, 5, não adianta. Sim, dá a melhor qualidade de vida que a gente tem para dar no momento que ele estiver com a gente. Não, você tem realmente um zoológicozinho, né? Não, exatamente. São muitos animaizinhos. Eu não viveria sem nenhum deles, né? Às vezes um dá uma irritada lá, outro dá uma comida de sofá, essas coisas ali, você fala, nossa senhora, se eu não tivesse nenhum, não ia me dar trabalho nenhum, né? Mas aí tem um outro lado. Mas aí a gente deita de noite no sofá com todo mundo sobe no sofá e a gente vê o quanto que a gente é feliz com a presença deles. Então, acho que me diz uma coisa, tem benefícios, ou se tiver, quais são os benefícios, no caso aí, de você criar um espaço de luto na clínica veterinária, por exemplo? Olha, hoje a gente tem vários hospitais que tem, né? A gente tem uma salinha ali
que o tutor ele consegue ficar um tempo, né? Então ele se despede do corpinho do animal. A gente tem até vários hospitais que trazem uma cerimônia junto. Então muitos hospitais faz uma cerimônia. Isso, muitos hospitais, quando algum bichinho morre, acende uma velinha. Então a partir do momento que aquela velinha estiver acesa nesse ambiente, tem uma família que perdeu um animalzinho. Então, para que, além de toda a equipe do hospital saiba e consiga, né, trazer com educação, né, todos os outros problemas que um hospital traz, que também os tutores e os clientes que passarem por lá saibam que eles devem, né, entrar com uma energia mais respeitosa, porque tem uma família ali que está passando por um luto, né? Então, hoje já nos hospitais a gente também tem hoje os crematórios pets, né? Então a gente tem muitas empresas hoje que fazem, né, o enterro, a cremação, a gente tem até velório, né, pet. Então a gente tem hoje um mercado que abrange o luto pet, né? Então se a gente já tem um mercado, por que não criar leis, né, que abranjam e que consigam, né, trazer uma melhor, né, responsabilidade de empresas e tudo para a gente, né, lidar com tudo isso. O nosso mercado hoje, né, é o mais crescente no Brasil, então a gente tem uma crescente de mercado pet muito grande, né? A gente tem já o mercado do luto, né, pet. Então acho que é importante, é essencial. Esse mercado do luto pet já existe? Já existe. A gente tem vários crematórios hoje. A gente tem hoje jardins que são para o enterro, né? Então a gente tem o caixãozinho do animalzinho para o enterro. A gente tem o velório, então as famílias conseguem ficar lá, né, para se despedir e fazer as suas cerimônias e tudo mais, né? Além da prefeitura, né, que ela vem e ela também busca nos estabelecimentos, então pet shop, clínica, ela também busca o corpo, né, do animalzinho. Então a gente tem toda essa parte também pública, busca o corpo do animal e crema, né, até porque a gente não pode enterrar o corpinho do animal em qualquer lugar, né? A gente não pode no quintal de casa enterrar o nosso cachorro que morreu, né? A gente tem que ter um descarte do corpinho, né? Você não pode abrir um buraco, abrir uma cova. Não, e colocar o animalzinho lá. Então hoje a gente tem também, além... Por mais que você queira que fique com você, perto, né, de você, que tenha uma, né? Isso. Mas não pode. Não. A gente prejudica os solos, a gente prejudica a água, a gente pode, né, trazer riscos para a saúde, né, de todo um ecossistema ali, né? A gente pode apodrecer solo, mato e tudo mais, então a gente precisa cuidar. É bom saber dessas coisas, porque eu sempre falo aqui, né, que aqui é uma casa de leis e a gente tem uma casa que chama Casa do Povo. Então o acesso das pessoas, você tem acesso da população e de todas as classes. Então nos programas aqui eu sempre falo, é bom a gente sempre... mas pô, você não sabia? Não, a gente sabe, mas é bom falar. Tem que ser falado. Às vezes a gente está aqui, a gente como jornalista, você como veterinária, a Cláudia como psicóloga, sabem de coisas, né? Mas é bom estar sempre explicando direitinho para o telespectador, para que ele saiba, para que ele entenda melhor e da forma mais simples possível. Isso. Se o seu animal morrer, procure, né, uma clínica, um pet shop, um hospital veterinário, para que seja feita né, a coleta certa do corpo do animal, né? Deve ser coletado pela prefeitura ou por esses crematórios particulares. Aí ele deve ser coletado. A prefeitura tem essa parte, né, de cremação de animais. As pessoas, para que se entenda melhor, as pessoas que não têm aí uma condição melhor para estar levando no veterinário, uma clínica particular, né, as prefeituras têm cedem esses espaços, né? Isso, tem um ponto de coleta. De coleta, enfim, você pode levar o seu animal. Você vai falar assim, mas eu não vou aguentar, eu não vou conseguir. Mas, gente, é a melhor maneira. Isso. Né? A gente também tem que pensar na nossa saúde populacional, né? Para que a gente não tenha nenhuma zoonose, né? A gente tem que lembrar que são seres que podem passar doenças para a gente, então tem que tomar cuidado com as zoonoses. Ô Cláudia, vamos voltar para a Cláudia, que eu queria saber de que maneira a psicologia animal pode, no caso, influenciar o entendimento humano na hora do luto, no luto do pet.
Hein, Cláudia? Como nós, psicólogos, acolhemos, né, a pessoa que está enlutada, a gente espera, né, que essa pessoa busque um atendimento que não demore muito, né, para falar dessa dor, para falar dessa perda, porque às vezes a pessoa demora tanto que quando ela chega, está tão adoecida, que a gente tem que fazer um encaminhamento psiquiatra, que vai ter que tomar alguma medicação, porque essa pessoa já está tão desregulada, né, já se passaram tanto tempo e tantas coisas foram afetadas nas suas emoções, que a gente vai precisar fazer esse encaminhamento. Nada contra a psiquiatria, mas às vezes é importante você não demorar, porque ali é um lugar que você vai falar dessa dor, vai falar das suas angústias, né, vai ser acolhido da maneira adequada, sem nenhum tipo de julgamento. Você vai falar toda a sua sessão sobre o que você desejava dentro dessa relação, sobre o que você viveu, e se reorganizar para, quem sabe, em algum outro momento, você ter essa estrutura emocional para ter um outro pet. É dentro desse processo que a gente trabalha, né? Que existe ali uma fase de luto que você vai entender que, ok, passou, eu vou ter que lidar com esse final, e o que vai ficar dessa relação são as nossas memórias, né, o que eu vivi, e como foi intenso, e quanto eu dei e recebi afeto. E a gente, às vezes, tem paciente que leva fotos, que leva filmagem, a gente assiste junto, e se emociona, porque a gente percebe que ali existiu realmente uma relação de amor, né, de carinho, de respeito. Então, dentro desse processo da terapia, você trabalha para reorganizar a vida dessa pessoa, né? Não é para encaixar nada nesse espaço, mas que ela consiga criar novos momentos e vivenciar outras emoções e olhando para si, para ela não se esquecer, porque às vezes a pessoa acaba se esquecendo, né, que ela existe, que ela também precisa se cuidar, porque antes eu só saía para caminhar com o meu cãozinho, antes eu só saía para fazer tal coisa quando ele ia junto, quando eu levava. Não, agora você vai ter que se levar, é você se pegar no braço, na sua mão, não, vamos caminhar assim, vamos cuidar da saúde. É uma fase delicada, mas é uma fase que você precisa ficar atento, né, com o seu corpo, né, com o seu organismo, como é que ele está funcionando. Tem pessoas que a gente percebe que desenvolve até uma diabetes, né, dentro desse processo do luto, porque assim, as suas emoções ficaram tão desorganizadas que ela acabou adoecendo, pressão alta, enfim. Então, além desse atendimento psicológico, a gente tem que ficar atento a tudo, né? Eu tenho sempre esse cuidado de olhar isso todo e fazer os encaminhamentos adequados para esse paciente se sentir cada vez mais acolhido e cuidado, né, pelos profissionais que vão estar recebendo ele, né, com as suas questões. E você atende muita gente assim, Cláudia, nessa situação, Sim, eu digo... o ano passado, 2023, foi um ano bem delicado para alguns pacientes. Eu tive uns 4 pacientes que perderam, uma perdeu um gatinho, e assim, foi muito doloroso o processo dela, né, do antes, né, enquanto o bichinho estava adoecido, e o quanto que ela buscou saídas de todas as maneiras para poder salvar aquele animal, mas ela não conseguiu, dentro das possibilidades dela, não tinha como fazer o que ela precisava. Outro também perdeu o seu cãozinho. Então eu fui vendo que o quanto que essas pessoas sofreram de verdade. Parece que elas chegaram no consultório com um sofrimento, e no meio do caminho apareceu essa questão, e como aquilo ficou de uma forma tão aflorada, porque a pessoa já estava sensível com outras questões, e vem o luto, né, e vem fechar esse ciclo que não tenho mais esse animal na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia, o quanto que pesou passar pelo processo de separação, desemprego, mudança de cidade, enfim. Tinha outras situações acontecendo, e como o luto veio no momento que trouxe um desespero, na verdade, porque aquele bichinho ainda trazia para essa pessoa cuidado, acolhimento, era um lugar de afago, era um lugar que a pessoa conseguia renovar as suas energias. Você se apega, né, Ana? É um apego assim que você, nossa, está sempre contigo ali, depende também de você
né, praticamente para tudo. Claro que o animal, ele não exige nada de você, só carinho e amor, é só isso. Sim, sim. Ele não te pede nada, ele não te cobra nada, né? Ele só quer carinho e amor. E eu queria saber até de você, a gente estava falando aqui da parte de cerimonial aí, de luto de animais, até que ponto, ou de que maneira, de que forma a criação desses cerimoniais de despedida pode facilitar o processo de luto pet, né, para os tutores? Olha, eu acho que principalmente por validar a dor, né? Você está validando que sim, o seu animalzinho ele era um ente querido, né? Ele fazia parte do seu convívio, da sua família, então que sim, ele merece ter aquela cerimônia, então a cremação, o velório, o enterro, tanto quanto qualquer outra pessoa que você ame, né? Então, se você amava e se você achava que era digno que ele tivesse uma cerimônia dessa a partir do momento da partida dele, então, né, eu acho que essa é a principal importância, né, da gente ter um mercado aí que abranja, que quer dizer, isso pode amenizar mais a dor da pessoa? Eu acho que como a Cláudia falou, não só amenizar, mas como a pessoa externar. Você está externando que aquilo doeu, que aquilo foi um luto, que aquilo você sentiu, que está difícil para você, né? Eu acho que a principal maneira da gente passar por um luto é mostrar que sim, está difícil para mim. Então, nossa, tá difícil, e aí eu vou lá fazer cerimônia, né? Vou pedir para que pessoas que conviviam comigo e que gostavam do meu animal fossem e estivessem comigo naquele momento, né? Eu acho que é o principal, da gente colocar, né, essas cerimônias aí em pauta. Quer dizer, isso vem a realmente ajudar a pessoa, ela Ajuda, eu acho que ajudaria muito. Porque muitas vezes se você larga o animal, você pega, morreu, aí tá no veterinário, que nem você falou, a pessoa fica ali um tempão, você falou que fica até numa sala. Isso, né? Tem uma sala, muitos hospitais hoje veterinários tem uma salinha separada, então a pessoa consegue ali ter o tempo de se despedir, então ela fica com o corpinho se despedindo, né? Além de todo o trabalho que o veterinário tem de esclarecimento, né? Então, como se eu estivesse num velório, por exemplo. Exatamente. Tem tempo para que a pessoa dê a última olhada no seu ente querido, consiga digerir que realmente ele foi, né? Eu acho que você entender que ele foi é uma parte muito importante também, de que não volta mais, né? Uma parte que eu acredito ser importante nesse momento de luto, né? Então é super importante a gente ter esses meios de mostrar que a gente entende da dor e que tá tudo bem sentir o luto do animal, né? Ô Cláudia, existe alguma diferença, no caso cultural, né, significativa na hora, na despedida, né, na abordagem, no caso? Despedida não, na abordagem do luto pet? Tem alguma, no caso, diferença cultural? Você acha que tem? Eu vejo que tem sim, né? Quando as pessoas elas acreditam que elas só sentem o luto ou a dor quando é por uma pessoa, né? Igual a você, um ser humano igual a você. Então existe essa diferença. As pessoas não conseguem acreditar que você sofre também, né? Existe uma dor real quando você perde o seu pet. Então eu percebo que essa diferença, né, que as pessoas colocam ali, eu não valorizo, né, a pessoa que perdeu um gatinho, que está fazendo drama, não, agora perdeu um filho, realmente aquilo está doendo, perdeu um marido, uma amiga, enfim, você percebe que tem um distanciamento dentro desse processo de luta. As pessoas elas diferenciam, né, o que é dor. As pessoas têm mania de saber o que dói no outro, né? Isso dói, isso não dói, né? Tá doendo menos, como se elas pudessem mensurar, né, com um aparelho ali o tamanho da sua dor. O tamanho da dor, né? Não tem cor. E quando você faz isso, você está julgando, né? Você está distorcendo a realidade, que é a realidade do outro. Não tem como mensurar essa dor. Então eu vejo essa diferença nesse olhar, né? Quando é alguém, a pessoa acredita que essa pessoa está sofrendo de verdade,
e quando não é, e quando seu pet não é tão valorizado ou não é visto como algo verdadeiro e real. Muita gente fala, mas foi só um cachorro. Gente, como? O quê? E você sabe onde é que eu vejo, viu, Cláudia e Ana, o amor mesmo de animal por um ser humano e vice-versa? Na rua. Sim. Pega um cachorro de mendigo, do mendigo pra tu ver. É. Como eles são, né? Sim. Chega perto do cara, ou tenta fazer... E ele não larga o dono. Não larga. O tempo todo atrás. Ali eu vejo e falo, cara, olha que coisa de louco, né? É, o animal gente... poderia sair para outro lugar. Puta, o cara não tem nada, sabe? Você vê que ele não quer nada, ele não cobra nada, ele poderia muito bem ir para outro dono, né? Mas. Sim. Olha, mas é isso. A Cláudia falou uma coisa. E entender que o cachorrinho, ele não tá com você porque você alimenta ele tá com você porque ele ama. Porque ele gosta. Não, isso aí é fato, né? Olha, a gente infelizmente chegou aqui ao fim do programa. O meu diretor já está aqui. Falando lá, encerra, chegamos ao final. Eu queria agradecer a primeira presença aí da Cláudia. Cláudia, obrigado pela sua participação. A psicóloga. Obrigada. Foi maravilhoso. Obrigado. Aprendi muito com a Ana, hein? Olha, danada. É novinha, mas ela é danada. Ela não é fraca, não. Ana? Aprendi muito com você também, Cláudia. Aí, tá vendo? Cláudia, obrigado, viu, querida? Até uma próxima aí. Sim. Tchau, tchau. Agradeço também a presença aqui da Ana, da veterinária, né, que falou muito bem, mandou muito bem, como disse a Cláudia, aprendeu muito com você, tá vendo? Obrigada apesar de jovem, pelo convite. Né? Obrigado. A gente é que agradece. Imagina, quando quiser, estamos aqui à disposição. Se você quiser vir para cá participar com a gente está à disposição, tá bom? Ótimo, obrigada. Obrigado a você. Gente, o Alesp em Pauta de hoje fica por aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.